meio às nossas adversidades, nossas fraquezas, sejam elas espirituais, físicas, em que ela for. Estamos aqui porque Deus é bom. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós temos acompanhado aí uma doutrina que é uma doutrina problemática, né? Uma doutrina complicada. Acho que a nossa catequista Noema sabe muito bem. Mas eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho o que vocês entendem pela palavra arrebatamento. O que é o arrebatamento exatamente para vocês? Vamos ver que vocês já aprenderam alguma coisa. O que vocês têm guardado aí? O que é o arrebatamento? Como será o arrebatamento? É subir no carro, cair no carro. Tem um monte de coisa aí, né? O povo fala, mostra assim, né? Mas não é nada disso não. Então, como é que será o arrebatamento? Faz ideia, Malmi? Mas faz esse corpo aqui, né? E sai um corpo glorioso, né? O arrebatamento? Faz ideia, Vinícius, como é que vai ser o arrebatamento? Já ouviu alguma coisa? Não lembra de nada? Não? Arrebatamento? Valéria, se tu lembra sobre o arrebatamento? Vai ser na volta de Cristo, né? Mas como é que vai ser o arrebatamento? Eita, então vamos pegar nossas Bíblias, irmãos. Vamos tentar, assim, ser bastante objetivo, já que o tempo não nos permite detalhar muita coisa. A gente começa a falar sobre arrebatamento usando Gênesis. Gênesis 6. Por que a gente vai usar Gênesis 6? Acho que os irmãos certamente vão se lembrar. E aí nós vamos associar o texto de Gênesis ao texto que se refere aos nossos dias, como está o mundo que vivemos. Gênesis 6. Os irmãos acharam? 6. Versículo 5. Quem leu Gênesis 6, 5? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuidade. Continuamente, esse texto está afirmando que naquela época Deus, olhando para a terra, ele viu que a maldade se multiplicava de uma forma constante na vida do ser humano. Isso era continuamente. Ao observar isso, o que foi que Deus falou? Ao que está escrito no versículo 6: então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso lhe pesou no coração. Ou seja, quando nesse estado Deus se entristeceu muito, e se arrependeu-se, tem a ver com tristeza. Deus se arrependeu da situação que o homem chegou, se entristeceu com a situação que o homem chegou. Com isso Deus tomou uma decisão. Capítulo 6, versículo 7. Quem é o 7? E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Você vê que Deus então, ele decide fazer o quê? Decide. Olha, irmãos, é importante esse detalhe, ó. Ele decidiu destruir. Só que essa decisão foi tomada aqui, na época do texto, mas não foi feita na hora. O versículo 8 vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que é importante, irmãos? Hoje, quando nós olhamos para o mundo, como é que o mundo está hoje? Está um caos, né? Cada vez pior, vai piorar mais. O mundo que nós estamos vivendo, ele está cada vez pior. Mas com certeza, eu não quero olhar para mim, a gente não pode olhar para nós e bater no peito, né? Mas com certeza Deus ainda olha para a terra e vê pessoas que fazem diferença, ainda que esse grupo seja bem pequeno. Amém? Aí por que é importante nós vermos esse texto? Quando isso aconteceu, antes de destruir, Deus então, ele pede algo a Noé. Mesmo Noé achando graça aos olhos de Deus ele não tirou Noé. simplesmente. Ele dá uma ordem a Noé:
É como dizer, Noé, você está fazendo a minha vontade, eu quero que você faça a minha vontade ainda. E Deus então manda ele fazer a arca, ele faz a arca, e para resumir, olha só como é interessante, o último versículo do capítulo 5, afirma que Noé tinha 500 anos de idade. Lá no final, no capítulo 6, Deus vai orientar ele a fazer a arca. Aí vamos para o capítulo 7, pegarmos um pouquinho de tempo. Alguém lê o capítulo 7? Pode ser você, Vinícius? Pode ser? 7, leia aí por favor o versículo 6. Era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Olha só, antes de Deus anunciar o dilúvio e Deus parar essa situação toda, Noé tinha 500 anos. E quando o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. Guarde isso, isso é muito importante. Por quê? Quando, olha lá o que acontece lá no versículo 8, vamos no versículo 7 em diante. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todos os répteis sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Olha o versículo 10. E passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Por que é importante? Você vê que Deus anuncia o dilúvio, chega o dia de Noé entrar na arca, Noé entra na arca, só que o dilúvio não chega. O dilúvio vai chegar 7 dias depois. Sabe o que é isso, irmãos? Isso simboliza o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, ninguém mais será salvo. Salvação é enquanto a porta da graça está aberta. Aí, passando muitos anos do dilúvio, o que Jesus falou? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Os irmãos acharam? Lucas capítulo 17. Amém? Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão eu aqui ou eu ali, porque o reino dos céus ou o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós. Versículo 22. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão eu aqui ou eu ali, não vades nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Vamos continuar o texto. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, que é quando ele estava aqui. Aquela geração rejeitou ele, a maioria ignorou a presença dele, a maioria voltou-se contra ele. Por favor, alguém lê o 26. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Para aí um pouquinho. Você vê que agora Jesus está fazendo referência a Noé. Ele diz, ó, como aconteceu quando? Nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Não é é nos dias. O que acontecia nos dias de Noé? 27, quem é? Comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ó, comiam, bebiam, davam-se em casamento, estavam
era só festa. Até o dia que entrou na arca, e depois veio o dilúvio. O que aconteceu com as pessoas? Elas foram consumidas, elas foram destruídas. Isso foi Jesus que disse, irmãos. Ele afirmou que as pessoas que estavam fora da arca, todas morreram quando veio o dilúvio. Alguém leia, por favor, o versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Continua. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu no céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Veio fogo, enxofre e consumiu a todos. Mas não consumiu Ló, que Ló saiu. Ele está dizendo que nos dias de Noé, as pessoas vão ficar só, como foi no dia de Noé, nos dias do Filho do Homem, as pessoas vão só querer saber em festa, só em comer, beber, só nisso. Mas no dia que ele se manifestar, gente, deu para entender, né? Ó, o texto continua, vamos lá. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, os que estiverem no campo, não volte para trás. Aí vem a palavra, né? O nome. Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Quem você é a mulher de Ló? Ela estava, irmãos, olha como é interessante. A mulher de Ló, ela estava vivendo o mesmo cenário que Ló. Um cenário de multiplicação de pecado, um cenário difícil de se viver, um cenário de dor, de aflição, de angústia. E Deus se manifestou através dos anjos em Sodoma e Gomorra para destruir. Mas antes de destruir, Deus abriu a porta, ou seja, Deus falou: vocês fogem para o monte e não olhem para trás. Irmãos, nós não estamos atentos a isso. Ninguém aqui é perfeito, mas Deus ainda continua falando para a gente não ser destruído, para a gente não olhar para trás. Ló e a família não eram perfeitos, mas eles tinham temor de Deus. Eles tinham temor de Deus. Por isso Deus se manifestou para socorrer eles naquela situação. E a ordem era: não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou. Ao a mulher de Ló olhar, o que aconteceu com ela? Que dá para embaixo de estátua? Estátua, irmãos, estátua, literalmente falando, parece uma pessoa, tem tudo de uma pessoa, só que não tem vida. Então uma estátua não tem vida. Então, espiritualmente falando, tem muita gente sem vida. Tem muita gente sem vida. Tem muita gente que não está nem aí com o céu. Não está preocupado com as coisas dos céus. Aí Jesus fala: olha lá no versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. E qualquer que a perder, a salvará. Aí a gente entende o texto seguinte: o que é exatamente a nossa vida? Ele está dizendo: qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. Para a mulher de Ló, o que era a vida dela? É o que ela tinha deixado para trás. Ela olhou e, vamos dizer, como vou continuar sem essas coisas?
olhou para trás, perdeu a vida. Alguém lê, por favor, o versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. É aqui, irmãos, nesse versículo, que algumas pessoas começam a interpretar mal a doutrina do arrebatamento. Porque aqui está dizendo o quê? Se você pegar o versículo isolado: digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado ou levado e o outro será deixado. Então o que alguns irmãos dizem? Que um vai ser arrebatado e o outro vai ficar na terra. Se você olhar só o versículo 34, não é isso que está dizendo? Não é isso que está dizendo? Não é isso que eles interpretam? É como se tivesse um rápido, a gente sumisse vamos supor que nós estamos em 6, some 3, fica 3 aqui. Mas o texto não está dizendo como vai ficar, né? Por isso o texto continua. 35. Vinícius. 2 estarão no campo e um será tomado. 35, Guilherme, por favor. 2 estarão juntos moendo e será tomado e o outro será deixado. Então 2 estarão no campo trabalhando. Pode ser numa fábrica de tecido, pode ser no estoque do extra. Está dizendo, 2 vão estar trabalhando, um vai ser tomado e será deixado. Continua a mesma ideia, né? Aí o 35, o 36 que o irmão estava lendo: 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Olhando assim para o texto, é melhor ficar sozinho, né? Só que o texto não está dizendo isso. Ele está dizendo, alguém será tomado e alguém ficará. Ficará de que jeito? 37, quem é o 37? E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em outras palavras, onde tiver o corpo morto, aí vai ajuntar o abutre, o urubu. Deu para entender ou não? Como que essas pessoas ficarão? O que aconteceu no dia de não morreram? Então quem será tirado, vai ser tirado com vida, que vai ser arrebatado, mas quem ficar, morrerá, destruído. Amém, irmãos? É duro o texto, né? Mas a ideia é essa: onde tiver o corpo, aí estará também a águia ou abutre. Eu sempre fazendo um trabalho no Monte Iana, no Rio de Janeiro, um pouco antes de vir para cá, e nós íamos para o monte, e no meio do caminho tinha alguns animais mortos, cavalo, por exemplo, mortos. E onde tinha o cavalo morto, o urubu estava lá comendo a carne. É duro, né? Mas quando acontecer isso, irmãos, os que porventura estiverem preparados serão arrebatados, e o mundo não vai ficar como as pessoas pensam. Não vai cair no mundo as pessoas vivas, falando que Jesus voltou, a igreja sumiu, ninguém viu. Nada disso. O que vai acontecer é o seguinte: nada disso. O que vai acontecer no mundo é o seguinte, irmãos, olha, é duro o texto que a gente vai ler agora, mas eu tenho lutado com as minhas fraquezas para mudar, para me converter a cada dia. Mas é importante nós vermos a Bíblia. A Bíblia vai mostrar para mim que vai acontecer com o mundo. Vamos lá para Jeremias. Jeremias capítulo 25, se não me falha a memória. Jeremias capítulo 25. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ao texto, capítulo 25, versículo 29. Ao usar o profeta Jeremias, Deus começa a dizer o seguinte, na cidade, achou Vinícius? Capítulo, você está onde aí? Passa Isaías, você chega em Jeremias.
Achou? Capítulo 29, 25. Capítulo 25, versículo 29. Na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. Ele está dizendo as palavras: entre as pessoas que professam crer em mim, é aqui que eu vou começar o juízo. É aí que eu vou começar. Aí o texto continua: ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, pois chamo a espada sobre todos os moradores da terra. Diz quem? Diz o Senhor. Então ele está dizendo: ó, eu vou trazer juízo sobre todos os moradores da terra. Todos. Não viu o que ele fez no dia, quando o dilúvio veio? Que juízo que ele deu para Noé e para quem entrou na arca? Juízo de vida. E para quem estava fora, juízo de morte. Versículo seguinte, quem é? 30. Tu, pois, profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor diz, o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde essa morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, com os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Vocês que conhecem já viram algum vídeo sobre as pessoas que pisam no lagar para fazer o vinho? Já viram, né? Então aqui ele está usando essa ideia, que ele vai se levantar, e vai se levantar como aqueles que pisam as uvas. Ele vai gritar. Mas contra quem? Contra todos os moradores da terra. O tempo é um pouquinho curto para ler muita coisa, que você poderia ler, então não adianta ter pressa. Irmãos, guardem isso por favor. Olha, esse texto aqui, que vocês acabaram de ler, ele é um texto profético para o fim dos tempos. Quem é essa pessoa aqui que vai pisar desse jeito aqui? Quem é essa pessoa? A humanidade, irmãos, ela não crê no Evangelho. A humanidade, irmãos, ela está dando de ombro para o Evangelho. Existem muitos crentes que estão brincando com o Evangelho. Perfeito, irmãos, ninguém é. Mas Deus é perfeito e aperfeiçoa aqueles que acreditam nele. Amém? Mas as pessoas não estão dando crédito ao Evangelho. Estão brincando aí. Agora estão fazendo um filme aí, né? Aquele deputado John Wills quer fazer um filme praticamente desprezando o Cristo. Não sei se vocês viram. É uma proposta maligna mesmo. Mudando a função dele. Tá mesmo para destruir a imagem de Cristo na mente dos homens. Mas Jesus está voltando, ele está voltando. Então, quem é essa pessoa aqui? Marca esse texto aí com alguma coisa. Põe algum papel aí se der. Passa um papel para o Vinícius aí para ele marcar. E a gente vai ler Apocalipse. Apocalipse. Olha só como é interessante. Apocalipse capítulo 19. Os irmãos acharam? Olha, irmãos, eu vou ler, a igreja acompanha. Acharam o capítulo 19 do Apocalipse? Versículo 11. Olha bem como é importante lermos a Bíblia. Ó. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com
justiça. Versículo seguinte: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Está vendo? Manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Quem é o Verbo? Jesus. O texto então continua. Vamos lá. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só o 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo, esse é o verbo de vida, é o verbo divino, o verbo que é a palavra de Deus. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deu para entender o lagar? Lá diz em Jeremias, ele mesmo é o que pisa. Deu para entender? Então, quando ele se manifestar, é ele que está em Jeremias capítulo 25. É ele que vai vir para pisar, trazendo juízo sobre a terra. Alguma pergunta, irmãos? Só para vocês entenderem como a coisa é séria, vocês lembram lá do capítulo 17 de Lucas? O texto continua aqui, ó. Versículo 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Mas que tipo de ceia é essa? Não é a ceia para os salvos, essa ceia aqui é para as aves. Ceia é alimento. Mas que tipo de alimento as aves vão comer? Ao versículo 18: para comerdes carnes de reis, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Por que comer carne? Lembra lá? Aonde tiver o corpo, aí vai juntar as aves. Quer dizer, o juízo vai vir sobre poderosos, sobre pequenos e grandes. Então as aves vão fazer a festa. Jeová. É duro imaginar, né, irmãos? Que pessoas estão aí brincando com o Evangelho, usando o Evangelho, mas logo, logo, o juízo virá. Então, voltando para Jeremias. Quando Jesus voltar, irmãos, poderia ser essa noite, poderia ser semana que vem. Quando Jesus voltar, algo vai acontecer que ninguém que estiver entre os homens vai ficar desapercebido. 31. Jeremias 25, 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. E os ímpios, não é todos não, só os ímpios, entregará a espada. Sabe o que é isso? A morte. É por isso que vai ter a ceia para as aves, porque os ímpios morrerão. Existe ímpio ateu, ímpio crente, tem um monte de ímpio aí. Versículo 32. Assim diz quem? O Senhor dos exércitos: olhai, a calamidade sai de uma nação para outra, ou de nação para nação. Grande tormenta se levantará dos confins da terra.
ou seja, de um lado a outro. Versículo 33, naquele dia, que dia? Lembra Jesus falou? Ó, assim será no dia do Filho do Homem. É esse dia aqui. Naquele dia, ó, os mortos pelo Senhor serão, ou melhor, estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco ou estrume sobre a face da terra. Que aí vai vir o juízo final. Agora vocês imaginem só, irmãos, corpos espalhados por toda a terra, de um lado a outro. Imagina o Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Se tiver 10% de salvo hoje, está bom demais. Quantas pessoas serão espalhadas por esse mundo afora? Deu para dar para imaginar o cenário, irmãos? O que seria de corpos espalhados aí pelas ruas, pelas praças, até tudo virar um transtorno total? Alguma pergunta? Pastor, em relação à volta de Cristo, o arrebatamento que nós estamos falando, sim, foram arrebatados, vão presenciar o julgamento de Cristo. É que uma coisa é uma etapa. Então, Jesus volta agora. O que vai acontecer? Os fiéis serão tirados da terra. Eu vou ler outro texto aqui. Mas os ímpios, todos morrerão. Todos morrerão. Pode ser ímpio crente, ímpio ateu, ímpio adventista. Porque pode ter ímpio adventista também, né? Misericórdia. Porque não adianta, o nome não salva ninguém, irmãos. Então, quando Jesus voltar, irmão, olha, o que acontece? Eu vou ler um texto para poder explicar. Vamos lá para Mateus. E as pessoas foram arrebatadas que estão com Cristo. Vamos lá, consciência do que está acontecendo, porque aí vai ser uma etapa, tá? Por isso o arrebatamento. Essa parte já é uma etapa, tá? Porque o juízo virá depois, tá? Mas é só para a gente poder ler aí com vocês. Vamos lá, capítulo 24 de Mateus. Essa é a primeira morte dos ímpios, a segunda morte dos ímpios. Na realidade, quando acontecer a volta de Cristo, se ele voltasse agora, por exemplo, os ímpios estiverem sepultados, não vão ressuscitar. Vão ficar aí. Aí os ímpios que estiverem vivos, todos morrerão. Então, para eles seria a primeira. Aí, quando houver o milênio, após o milênio é que vem o juízo e a segunda morte. Por isso, vamos por etapa. Oh, Jeová. É que são assuntos separados. Ó. Arrebatamento é um, milênio é outro assunto, e juízo final é outro assunto. Mas são etapas, né? Não. Vamos lá. Mateus 25. Os irmãos, acho 24, tá, irmão? Foi 25, mas é 24. Não tinha falado de 24, acabei falando 25 agora. Os irmãos acharam? Amém? O versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 24:30, acharam? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então vocês imaginam como vai ser esse momento aqui, quando toda a raça humana vê Jesus voltar sobre as nuvens. Alguns vão se lamentar, porque hoje a gente fala, direto e indiretamente falando, eles não acreditam. É tudo crente besta, né? Mas vai chegar esse dia. Aí, olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos
com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então os escolhidos serão recolhidos para encontrar com quem? Com o Senhor. É por isso que esse texto está falando do ajuntamento dos escolhidos, não é? Aí o que acontece? Você vê que aqui não fala do ímpios? Lá em Jeremias fala que os ímpios serão exterminados, cada um de uma a outra extremidade da terra. E aqui que aconteceu com os escolhidos, ó. Vou ler de novo o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por quê? A igreja vai subir. A igreja está lá no Santa Amaro. A igreja está do outro lado do extremo sul. Não é para onde a igreja está. Aonde tiver alguém na face da terra que serve a Deus, de uma extremidade à outra serão recolhidos para o céu. Vamos ler esse texto agora? Vamos lá para Tessalonicenses. Porque a pessoa, quando fala em céu, pastor, as pessoas não têm uma noção como que é o céu, né? E aí a pessoa fica imaginando, já passou a geração do meu pai, que Jesus não voltou ainda. É por isso que tem seu tempo, né? Vamos lá, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos acharam? Dá uma paradinha e vê onde está aí que ajuda ele. Está onde aí, Vinícius? Passa um pouco mais. Capítulo 4. Acharam o capítulo 4? Vamos lá. Olha o que vai dizer aqui o texto. Ó. 15. Dizemos isto pela palavra de quem? Olha bem, que nós, esse nós aqui é a igreja, tá? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som de trombeta, como está lá, ou da trombeta, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aí vem o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Na onde? Nas nuvens, para o encontro do Senhor. Aonde? E assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. É por isso que quando o Senhor se manifestar sobre a nuvem, que todo olho verá, o ímpio não vai suportar a vinda do Senhor. O ímpio vai morrer. Os salvos que estiverem sepultados ressuscitarão. Os salvos que estiverem vivos serão transformados, e juntos subirão enquanto o Senhor nos ares. Alguma dúvida aí, irmãos? Você vai entender melhor esse ponto, Walter? Eu me refiro sobre o juízo. O juízo, e quem está com Cristo foi arrebatado, foi transformado e arrebatado. Certo. Se vai ter ciência. Vai ter ciência por causa do juízo. Vou ler aqui para você agora. Não, esquece filho aí nesse caso. Esquece filho, que a Bíblia não afirma sobre isso. O que a Bíblia vai mostrar para nós é o seguinte: depois que houver o arrebatamento, seremos transformados. Haverá um novo tempo para nós. A ciência que a gente vai ter é da justiça de Deus. Esse negócio de ficar pensando no pai, na mãe, no tio, na tia, no vizinho,
E se acontecer com a gente, está perdido, porque aí você vai viver o sentimento do passado. Tristeza, pecado. O que vai acontecer é reconhecimento da justiça de Deus. Veja bem, Jesus mata o ímpio, ele está certo ou está errado? Está certo. Mas por que ele está certo? Vamos ler o texto. Que pena que o tempo já foi. Ezequiel, Velho Testamento. Vinícius, repete Jeremias, tá? Passa Jeremias, aí vem Ezequiel, depois de Lamentações vem Ezequiel. Ezequiel 14, irmãos. Vamos ver aqui agora sobre a ciência. A gente vai ler esse texto aqui, irmãos, de Ezequiel 14. Depois vamos ler Coríntios. Achou? Passa Provérbios, passa para cá. Não é Provérbios? É para cá. Passa Salmos. Passa Isaías. O envelope está em Jeremias, né? Passa o envelope aí, vai mais. Ezequiel depois de Lamentações. Achou? 14. Aqui no texto de Ezequiel 14, irmãos, é a ideia sobre aquilo que a igreja vai saber, tá? A igreja vai ver que Deus vai agir com justiça. Aí, essa lembrança que o Walter quer saber, a Bíblia não fala, né, irmão Walter? Eu vou ler aqui para mostrar para nós. 12. Veio a mim a palavra de quem? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei ela contra ela fome, e arrancarei delas homens e animais. Misericórdia. 14. Olha bem como é interessante. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida. Diz quem? Senhor Jeová. Quer dizer, nem dos filhos dele está falando aqui. Está vendo aqui? Eles salvariam somente a vida deles. Nem de filho está falando aqui. O texto continua. Se eu enviar pela terra animais selvagens, e eles a assolarem, e ela ficar desolada, de sorte que ninguém possa passar por ela por causa dos animais, ainda que esses 3 homens, olha bem, estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres. A terra, porém, seria assolada. Vê que é uma coisa séria? Está falando da salvação individual, irmão. Só ele salvaria se fosse o padrão que ele está falando aqui. O texto continua. Ou se eu trouxer a espada contra tal terra, e disser a espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filhos nem filhas livrariam, só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a terra, sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho nem filhas eles livrariam, eles só livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Quer dizer que a minha justiça não salva os meus filhos e vice-versa. Quer dizer que a minha justiça salva vocês e vice-versa. Se vocês forem justos, serão salvos. Se eu não for, não serei. Se eu for, serei. Se vocês não forem, vocês não serão. E temos que batalhar para isso, pessoal. O texto continua, para vocês entenderem como é. Não é só o pai que vai ser salvo.
Não é só a mãe que vai ser salva, mas tem que ver a justiça de cada um. Aí o texto continua, versículo 21. Pois assim diz o Senhor Deus: quanto pior será se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, os animais e a peste contra Jerusalém, para exterminar homens e animais? Alguns, ora bem, alguns porém restarão nela, ora bem, os quais serão levados para fora. O que você com ó? Não foi levado para fora? O texto continua: assim filhos como filhas. Não é todos os filhos, nem todas as pessoas. Eles virão a vós, e quando virdes o seu caminho, os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que eu trouxe sobre ela. Versículo 23. Sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, pois sabereis que eu não fiz sem razão tudo que eu fiz nela, diz o Senhor Deus. Sabereis que eu não fiz sem razão. Como que vai saber? O último texto, por causa do tempo, tá? Aí outro dia a gente continua. O assunto é extenso, irmãos, mas a ideia é mostrar que não tem segunda chance, tá? A chance que a gente tem é agora. Uma vez eu vi o meu marido Coríntios. que tem uma igreja que está falando, que ele fala assim, quando subir na primeira ressurreição, os que ficarem vai se preparar para a segunda. Olha aqui, sabe o que é isso? Pessoa que não lê a Bíblia não conhece. Infelizmente, né? 1 Coríntios capítulo 6. Agora presta atenção, como é importante saber, como que a gente vai saber que vai ser justo, né? A ação de Deus. Primeiro Coríntios capítulo 6. Todos acharam? Paulo vai escrever algo muito importante aqui, irmãos. Olha o versículo 1.